Pessoal, continuando aí, então a gente já viu integral de seno, que é cosseno, que é menos cosseno, né? Integral de cosseno, que é seno. Integral de tangente, que é menos ln de módulo de cosseno de x. E a integral da cotangente, que é ln do módulo de seno de x, certo? Agora vamos ver a integral de secante e cossecante. Vocês podem usar a resposta já, mas eu vou explicar aqui o porquê. Da resposta. Olha só, a pessoa que desenvolveu a integral da secante, ela percebeu que precisava ser feita uma alteração nessa função. Então, o que ela fez? Ela pegou a secante, multiplicou a secante por secante mais tangente e dividiu também por secante mais tangente. Ou seja, ela pegou essa função, multiplicou por um valor e dividiu pelo mesmo valor. E isso não altera a função, por isso que a gente pode colocar esse sinal de igual. Secante e secante vezes isso dividido por isso é a mesma coisa, porque se eu cancelar esses dois, vai voltar a dar secante, certo? Aqui eu multipliquei secante vezes secante, deu secante ao quadrado, secante vezes tangente, deu isso aqui. E aí essa pessoa percebeu que isso aqui poderia ser feito através de substituição, chamando essa parte de baixo de u. Então ela chamou essa parte de baixo de u e derivou. Qual que é a derivada de secante? É secante vezes tangente. Qual que é a derivada de tangente? É secante ao quadrado de x. Observa que isso aqui é justamente o que está aqui em cima, ó, acompanhado do dx. Ó. Então, toda essa parte aqui de cima acompanhado do dx, eu vou trocar por du. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre u, porque essa parte de baixo eu chamei de u, né? E essa parte de cima inteira acompanhada com dx, ó, eu vou trocar por du. Né? Então, por isso que esse du aqui, ó, integral de 1 sobre u é ln de módulo de u mais c, certo? E esse u aqui eu vou trocar por secante de x mais tangente de x mais c. Então, a integral de secante de x é ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Então, essa regra vocês podem guardar. Vocês têm que saber essa regra, que a integral disso é isso. Da mesma forma, se você fizer a integral da cossecante, você vai encontrar isso aqui, ó, ln de cossecante de x menos cotangente de x mais c. Então, isso aqui também é integral trigonométrica aí. Então, a gente já viu as trigonométricas básicas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, integral aqui, uma integral definida de π sobre 6 até π sobre 3, de 1 sobre seno de 2 dθ, certo? Agora aqui, presta atenção. 1 sobre seno é cossecante. 1 sobre seno de 2θ é cossecante de 2θ, certo? Aqui, ó, teoricamente, você tem que fazer uma substituição, porque a variável aqui, θ, não está sozinha, está multiplicada por 2, ó, certo? Deriva os dois lados, então a derivada de u du, derivada de 2θ em relação a θ é 2, é tipo derivada de 2x em relação a x, não dá 2? Derivada de 2θ dá 2 em relação a θ. Esse 2 eu vou passar ele para cá dividindo, vai ficar assim. E aí essa integral vai ficar assim, ó. Aquela integral definida, né? Como é definida, a gente precisa calcular valores também, ó. Então, esse valor de π sobre 6 é para θ. Vamos achar o valor de u. Substitui, então, o π sobre 6 no lugar do θ. π sobre 6 vezes 2 dá π sobre 3, certo? E o π sobre 3, se eu colocar ele no lugar do θ, multiplicado por 2, vai dar 2π sobre 3. E aí minha integral vai ficar assim, ó. Então, no lugar do π sobre 6, eu vou colocar o π sobre 3, está aqui. No lugar do π sobre 3, eu vou colocar o 2π sobre 3, está aqui. Cossecante, está aqui cossecante. 2θ eu chamei de u, está aqui o u. E o dθ, que está aqui, o dθ, eu vou trocar por 1/2 de du. Então, 1/2 de du. Esse 1/2 eu vou jogar ele aqui para fora, está aqui. Aí eu vou usar a regra. Então, eu tenho que lembrar qual que é a integral da cossecante. Né? Então, vai dar 1/2. Integral da cossecante é ln de módulo de cossecante de u menos cotangente de u, né? Com u variando nesse intervalo. Pega o 2π sobre 3, coloca no lugar do u, aí está aqui, menos, pega o π sobre 3, coloca no lugar do u, está aqui. O meio eu deixei lá fora multiplicando. Calcula esses valores, né? Então aqui a gente vai, aí eu coloquei aqui, ó, ln de um menos o ln do outro, né? Aí eu calculei cossecante disso aqui, deu isso aqui, lembrando que cossecante é 1 sobre seno, aí vai dar isso aqui. O cotangente disso aqui dá isso aqui, certo? Então, tem que saber calcular essas funções trigonométricas. Esse menos está aqui, menos. Cossecante disso aqui está aqui. Cotangente disso aqui está aqui, certo?
Então a gente tem esse resultado. Aqui era menos cotangente, mas só que cotangente disso aqui deu um valor negativo, com esse menos ficou positivo aí, ó. Então tirei o mínimo aqui, ficou assim, né? Aí o resultado aqui, ó, ficou dessa forma, aplicando o módulo, né? O módulo desse cara transformou um valor negativo em valor positivo. Aqui, como já é positivo, eu tirei do módulo. E aqui ainda usei propriedades do logaritmo, porque o ln é logaritmo, ó. Logaritmo menos logaritmo, mantém o logaritmo e faz esse dividido por esse. Vai ficar assim, ó, propriedade de logaritmo. Aqui, divisão desses dois, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, vai ficar isso aqui. Então, a resposta é 1/2 de ln de 1/5 aí.